confundiu na hora de escrever porquê, se era o porquê junto, se era o porquê separado, se era porque o junto com acento? Calma, nesse vídeo eu vou te explicar de uma vez por todas como você deve usar os 4 tipos de porquê. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você ainda por cima vai ter um treinamento para você ver se de fato você aprendeu a usar os 4 tipos de porquês aqui que a gente vai fazer usando questões de provas de concurso. Vamos lá dar uma olhada, então? Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende escrita sem nenhuma complicação. E nesse vídeo aqui a gente vai ter uma aula rapidinha sobre o uso dos porquês, com ainda por cima 3 questões de provas de concurso para você ver se você de fato pegou o jeito aí, pegou as dicas aqui da aula, tá? A gente é assim, a gente dá aula, já bota a mão na massa, tem que ser assim. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber mais vídeos de dicas de português e também de redação, que eu trago aqui análise de redação Enem, análise aí de redação de outras provas de concurso e vestibulares, tá legal? Tudo aqui para garantir a sua nota máxima no seu concurso e vestibular. Agora, sem enrolação, vamos lá para a aula do uso de português. Bora lá! Bora lá então começar essa aula sobre o uso dos porquês, que é um tópico da língua portuguesa. Para quem é professor e está me assistindo, sabe que desde o 4º ano, necessariamente a gente precisa falar sobre esse tópico, tá? Porque o aluno não aprende de primeira. E se você tem mais de 30 anos aí, está prestando concurso e fala, caraca, até agora eu não consegui entender, tudo bem. É um tópico que é necessário você voltar para estudar sempre, porque gramática, tem tópicos da língua portuguesa que você não vai de um dia para o outro baixar um santo assim e conseguir captar tudo, porque são muitos detalhes. A gramática da língua portuguesa tem muitas exceções que a gente precisa estar atento, porque são essas exceções que caem em prova de concurso. Então, assim, queridos, tá tudo bem você não entender de gagar e não dominar todos os 4 tipos de português da língua portuguesa, tá? Até porque, na realidade, nós utilizamos mesmo no nosso dia a dia 2 tipos. Os outros 2 são menos usuais, assim, na oralidade, tá? No nosso dia a dia, mas são eles que aparecem aí nas provinhas que a gente precisa ficar esperto. Então, assim, de agarro, o que é importante você saber é o seguinte: não fique decorando. Tem muita gente que fica aí no negócio de decoreba de porquê, mas veja, nem todos os tipos que a gente vai ver aqui, necessariamente na decoreba você vai pegar o jeito. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai perceber que se você ficar na decoreba, uma questão aqui que eu trouxe para vocês, ó, não vai dar certo não, tem que botar a cabeça para funcionar, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é importante a gente saber sobre o uso dos porquês é que você precisa estar atento ao contexto da frase. Como está sendo empregado, qual é o sentido que está sendo empregado aquele porquê dentro da frase, porque assim você vai garantir o uso e a grafia certa daquele porquê, tá legal? Então, vamos ver então o primeiro tipo aqui, que é o porquê separado e sem acento. Presta atenção nele, porque normalmente ele é muito falado que ele é o de início de frase apenas, e não é verdade. Nós utilizamos mesmo no nosso dia a dia na ideia de uma pergunta, né, iniciando ali como uma pergunta, então é no início de uma frase, mas também nós podemos usar quando pode ser substituído por razão pela qual ou motivo pelo qual. Então, quando eu coloquei assim, ó, quando puder ser substituído por razão pela qual, motivo pela qual, ou seja, a ideia de pergunta, tá? Então, nós temos essa ser o início da frase, que é o primeiro exemplo ali, né? Então, por que não nasci eu, um simples vagalumes, tá? Um versozinho de um poema do Machado de Assis, que ele escreveu poema, tá? Ele é romancista, assim, conhecido, mas ele escreveu poema. E aí é o modo que a gente normalmente vê aqui, que é o porquê, o início de frase, como uma pergunta. Mas também a gente pode ver nessa ideia de ser substituído por pelos quais ou pela qual, tá? Então, no segundo exemplo que tá ali, ó, só eu sei as esquinas porque passei, é um versozinho de uma música do Djavan. Esse porquê, ele é separado e sem acento porque ele está sendo substituído, ele pode ser o sentido substituído por
pelas quais, né? Falando ali sobre as esquinas. Então, é como um pronome relativo. Então, tem que tomar cuidado, porque esse daí, ele não é no início de uma frase, ele está dentro da frase. Então, tem que ficar esperto que também pode ocorrer dessa forma. E aí que eu volto a falar para você. Se você ficar se decorando só que esse porquê separado e sem acento é do início da frase, será que você vai acertar todas as questões que falam sobre esse tipo? Fique esperto, tá? Vamos lá que daqui a pouco a gente vai falar da questão que tem a ver com esse tipo aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos para o próximo tipo. O porquê separado, mas com chapéuzinho, tá? Então, aí o circunflexo aqui, ó. Eu ainda tô pegando o jeito de usar esse formato, gente. Então, eu tô meio catando milho. Mas vamos lá. Porquê separado e com um chapéuzinho é posicionado no final da frase, né? Ao contrário do que a gente viu anteriormente, ou seguido de uma pausa forte, uma pausa com intensidade. Mas isso daí é decoreba mesmo, tá? Então é final de frase, sempre com um destaque no porquê. Então, digamos aqui o exemplo que eu trouxe, que é o quê? Um trechozinho de uma crônica do Érico Veríssimo, aí que ele fala assim, ó, voltei-me para o meu avô, não beba. Aí o avô, né, falou, mas por que quis ele saber, né? O avô que quis saber. Esse porquê, ele é separado e com o chapeuzinho, porque ele é da posição final. E tem uma ideia ali com mais intensidade. Outro formato que a gente pode ver, outro exemplo, ali embaixo. Você não foi para a escola hoje por quê? Então, o porquê no final da frase ele é separado com o chapeuzinho. Se fosse essa frase, por que você não foi para a escola hoje? Vai ser qual porquê? O porquê separado, mas sem o chapeuzinho se for o porquê do início da frase, tá? Então, para a gente ver essa ideia de início e final, o porquê do início de frase, ele é separado e sem chapeuzinho. Agora, quando é no final da frase, ou sozinho, isolado, um porquê isolado, assim, ponto final e tem a pergunta porquê, ele é separado e com um chapeuzinho, tá? É uma dica aí, esses dois dá para você decorar aí dessa forma de início e fim, que aí não tem problema não, com aquela exceção que eu já falei aqui, tá? Vamos lá então para os próximos porquês aqui, que já são os juntos, mas que tem um acento e o outro não. Um é fácil, tá? O último aqui é fácil, já tô até adiantando para vocês. Esse aqui, ó, esse porquê aqui, ó, deixa eu botar direitinho, ó, já tô marcando melhorzinho. Vamos lá. Se trata de uma conjunção equivalente a uma vez que, visto que, aqui tá errado, tá? Peço desculpa, mas é pois, e para que, por quanto. Ou seja, ele é explicativo, tá? Esse porquê, ele é muito usado como resposta e explicação, né? Falar ali sobre um contexto, uma explicação do contexto ali usado. Então, exemplo aqui da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Esse aqui é um porquê justificando o porquê o eu lírico aqui canta. Só isso, tá? Tem nada demais. Acabou. O outro aqui, ó. Cláudio não foi à escola porque estava doente. A gente usou esse porquê aqui porque ele está trazendo a ideia de explicação sobre a oração anterior, né? Porque que o Cláudio não foi à escola. Esse é o porquê mais usual, é o porquê que a gente usa no nosso dia a dia, na escrita mesmo, quando principalmente na linguagem da internet usa abreviado, aquele PQ, é muito para falar sobre esse uso aqui do porquê, tá? O problema da linguagem da internet, a abreviação, é isso, que às vezes você fica tão viciado em usar a abreviação que no momento que você necessariamente precisa ter o domínio da norma culta, se você ficar só achando que esse é o único porquê que você tem que usar,
você não vai mandar bem numa prova, né? Então você tem que ficar atento à questão da escrita, principalmente de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Tudo bem? Tranquilo? Esse aqui eu acho que é o mais fácil, tá? Não tem muito mistério, não. E esse último aqui, ó, que é o chapeuzinho no E e o porquê junto, ele é muito fácil, é o mais fácil. Eu, quando era aluna, assim, também estava estudando para concurso, esse daí eu matava rápido, era o mais fácil para mim, porque ele tem a mesma ideia de razão ou motivo. E, na verdade, esse porquê ele está substantivado. Então, ele sempre vai vir acompanhado de um determinante, de um artigo definido ou indefinido. Então, olha o exemplo aqui que eu trouxe. Trouxe esses dois exemplos, olha lá. Desconheço o porquê de sua recusa. Se a gente substituísse porquê por motivo, ele não vai continuar fazendo sentido? Vamos dar uma olhada. Desconheço o motivo de sua recusa. Ou desconheço a razão de sua recusa. Está fazendo sentido dentro desse contexto ali, substituindo por razão ou por motivo? Se está fazendo sentido é porque esse porquê ele está como ideia de substantivo, de nome. Então, ele vai ser usado dessa forma. Outro exemplo aqui embaixo, ó. Deixa eu subir aqui. Aqui embaixo, tá assim. O gestor gostaria de saber o porquê de sua ausência na reunião. Esse porquê, ele é junto com o chapeuzinho, porque é a mesma ideia de motivo, de razão. Sempre substitui aqui para você ter essa certeza se de fato ele está sendo usado na ideia de sentido de razão. E se ele estiver acompanhado, então, com esse ou, com esse determinante, você já tem que saber de cara que ele é dessa forma, tá? Eu acho que é o mais fácil daí de você dominar sem problema algum, tá? Se você estiver gostando desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber mais vídeos de dicas de português e de redação, tá legal? E se você estiver gostando muito desse conteúdo para poder compartilhar com outras pessoas que queiram aprender mais de língua portuguesa e de redação, não esqueça de compartilhar, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo a entregar esse vídeo para outras pessoas que têm interesse nesse conteúdo que eu venho trazendo, tá legal? Agora, sem enrolação, vamos voltar lá pro vídeo. Eu fiz, então, para fechar uma tabelinha aqui, bem rapidinha, pra gente aí se ligar em como deve usar cada um desses porquês, tá? Olha lá, na tabelinha tá assim. Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Ó, assim tá melhor. Ó, assim tá melhorzinho, né? Para todo mundo ver. O porquê separado, né? Para resumir nossa aula, o porquê separado, ele deve ser utilizado em início de perguntas ou equivalente ao motivo pelas quais, tá? Pensa no pronome relativo, que aí vai ser melhor de gravar. Então, aqui, normalmente, muitos aí lugares que ficam querendo só decoreba, eles não falam dessa forma do porquê aqui não. Então, é importante você ficar esperto sobre isso. Tem esse porquê de final de pergunta, tá? Que ele é usado tanto em final de perguntas ou de forma isolada. Então, sei lá, digamos que sei lá, faça um comando de questão aí para uma prova de português. Aí eu coloque assim, nessa questão X, nessa questão 12, é usado a palavra mais sem o i de forma opositiva, né? Com a ideia de contrariedade. Ponto final. Aí eu coloco por quê? Esse porquê vai ser separado e com chapeuzinho, tá? É esse modo aqui que a gente está vendo também, tudo bem? E aí vem o porquê junto e sem chapeuzinho, que é utilizado em respostas, como eu falei para vocês. Esse aqui é o mais usual, que a gente mais vê com a ideia de explicação, tá bom? De causa e explicação. E esse aqui que para mim é o mais facinho, tá, amores? Eu acho esse daqui muito fácil, que é o porquê junto e com o chapeuzinho, que ele tem sempre uma ideia de substantivo, então ele é normalmente quando a gente
Ele é acompanhado com um determinante, que é um artigo, tá? Normalmente. E a ideia de motivo ou razão. Essa aulinha sobre o uso dos porquês, tá legal? É assim mesmo. O que é fundamental para você aprender a usar os porquês é a prática. Veja, nenhum conteúdo de gramática não vai adiantar você só ficar absorvendo ali o conteúdo se você não botar a mão na massa, porque gramática e como também é escrita, né, uma redação, não é de uma hora para outra que você aprende, você tem que praticar para aí você ir dominando, tá? Dito isso, vamos botar a mão na massa aqui, ó, que eu trouxe 3 questões para a gente mandar bem aqui e poder fazer um questionamento de qual é o uso do porquê em cada uma dessas questões, tá? Então vamos lá. Essa primeira questão, hein? Vamos lá. Eu vou ler e aí você dá uma pausa aí no seu vídeo. Tenta fazer primeiro sozinho para depois você pegar a resolução aqui, combinado? Vamos fazer sempre assim? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. A. Não ligo para ela porque perdi meu celular. B. Deixei de namorar, né? Tá faltando um acentozinho ali no A, né? Porque agora moramos muito longe um do outro. C. Há dias você não vem cavalgar. Por quê? E a D. Você vai faltar. Também tá faltando uma coisa. Você também vai faltar aula de dança, por quê? Tá? Peguei aqui, ó, dessa banca aí e tá faltando uns errinhos ortográficos aqui, mas vambora, não dá pra gente entender aqui. Vamos dar uma pausa aí no seu vídeo, tenta fazer você primeiro sozinho para pegar aqui a resolução, tá legal? Beleza, se você deu uma pausa aí no vídeo para fazer sozinho, agora vamos para a resolução, tá? A gente precisa necessariamente ver cada um dos tipos de porquês. Na letra A, esse porquê, ele tá com qual sentido? Não ligo para ela porque perdi meu celular. Ele está no sentido de explicação. Então, se está no sentido de explicação, esse porquê não vai ser separado. Ele tem que ser junto. Então, não está certo, tá? B. Deixei de namorá-lo porque agora moramos muito longe um do outro. Esse porquê, ele tá com a ideia de razão pela qual, tá com a ideia ali de substantivo? Não, ele não tá. Ele é a mesma coisa que o primeiro, então ele vai ser o quê? Ele tá errado, porque ele deveria ser o porquê junto, sem chapeuzinho, tá? Então veja que o detalhe aqui é mínimo. É mínimo, mínimo, mas que você precisa prestar atenção. Tanto a letra A quanto a letra B são o porquê explicativo. Então, é junto, sem acento, tá? Aí vem a C, a opção C. Tá lá assim. Há dias você não vem cavalgar. Por quê? Olha lá o porquê que eu comentei agora há pouco. Cadê aqui, gente? Ó. Tô catando milho, hein, gente? Mas vamos lá. Ele tá errado, né? Porque, ó, esse porquê, ele é esse aqui, ó. Final de pergunta ou de forma isolada, tá? Como eu estava tentando falar ali, eu demorei de fazer um comando de questão, mas é isso aqui. Quando a gente usa ele de forma isolada, você usa esse tipo de porquê. O porquê separado e com chapéuzinho no E, tá legal? Então, ó, também não é a resposta certa. Sobrou, então, a D pra gente, tá? Que é a nossa resposta, mas vamos dar uma olhada aqui porque que ela tá certa. Você vai faltar a aula de dança, por quê? Olha lá, esse porquê ele tá certinho, porque ele é o que a gente viu aqui, que é o que? Final de pergunta, tá? É só isso. Dúvidas? Tranquilo, né? Acho que esse aqui, normalmente, quando cai o uso de porquês, é nesse molde aqui que a gente vê, tá legal? Normalmente, nível médio é nesse formato aqui, é assinalar qual é a alternativa correta e a gente tem que ver o uso do porquê, tudo bem? Vamos ver a próxima questão. Tudo você está vendo, tudo de bancas
que fizeram provas recentemente, tá? Mas o uso do porquê é muito trivial, assim, em provas, principalmente também aí quem é do ensino médio, provas militar, ó, cai direto. Olha lá, eu tô até pegando meu papel assim, ó, porque esse tipo aqui de questão, gente, ele cai direto, tá? Ele cai direto, que você confunde a cabeça de todo mundo, que é para confundir mesmo, né? Que são várias frases que você precisa analisar o uso do porquê. Vamos lá então, vamos com calma que tu vai conseguir. Olha lá. Com base no texto, por que feijão está sumindo do prato dos brasileiros? De Thaís Carrança, assinale a alternativa que completa corretamente as frases abaixo, utilizando as formas adequadas de porquê, né? Junto com acento, porque. Ah, tá bom, você já entendeu. Vamos lá. Vamos lá, porque são os quatro. E a pessoa para botar lá os 4 tipos de porquê e botou tudo separado assim, a gente confunde a nossa cabecinha. Já tem muito porquê aqui pra gente lidar, tá bom? Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Primeiro exemplo aí do porquê. Preste atenção. O consumo de feijão está diminuindo. Por quê? Normalmente já faz a pergunta. Se a gente está querendo fazer uma pergunta isso, é porque esse jovenzinho aqui, ó, vai ser o porquê explicativo, tá legal? É o porquê explicativo, ou seja, é o porquê junto, sem acento, tá? Então, esse aqui mata logo a ideia de, se você naturalmente na frase já te induz a querer trazer uma pergunta, um questionamento a partir da oração, é porque esse porquê é explicativo. Sendo assim, ele é o porquê junto, sem acento, tá? Nem vou ler mais, porque eu já matei esse aqui. O 2. Olha lá. A frase 2. O feijão é um alimento importante porque possui um excelente perfil nutritivo. Tem alguma ideia aí de ser pronome relativo? Alguma coisa assim? Ou razão? Não, não tem. Tem ideia de explicação. Então, a mesma coisa. Vai ser o porquê é explicativo. Junto, sem acento, tá? Então, 1 e o 2, porquê do mesmo molde. 3. Muitas pessoas não sabem, olha lá aqui, ó, esse o. Lembra que eu falei com vocês? Esse o é um determinante. O que é um determinante? São elementos que acompanham o substantivo. E normalmente aí que mais acompanha é um artigo definido ou indefinido. Quando está acompanhado de um determinante, é o porquê substantivo. Quem é o porquê substantivo? Esse jovem aqui, ó, porquê junto com o chapeuzinho, tá? Então, vai ser esse porquê aqui na opção não, perdão, na frase 3, tá legal? Então, muitas pessoas não sabem o porquê do preço, então, o porquê, o motivo do preço do feijão ter aumentado tanto nos últimos anos. Se você substitui por o motivo, a razão, é porque esse porquê é o porquê substantivo, tá? E aí, vamos lá então fechar aqui a questão. Já daria pra gente matar aqui, hein? Quem é esperto, quem já é concurseiro já tem que dar uma carimbada aqui para não ficar perdendo tempo, tá? Mas vambora lá pra gente fechar. A frase 4. A produção do feijão no Brasil diminuiu, vírgula. Por quê? O porquê de final de frase é como separado e com um chapeuzinho com circunflexo no quê, tá legal? Então, esse aqui é aquele separadinho. E aí, pra gente finalizar, vamos lá então para nossa última frase aqui para a gente poder marcar a questão certa, tá? As mulheres têm consumido menos feijão porque preferem a praticidade dos alimentos ultraprocessados. Vamos lá então, esse porquê, ele é junto ou separado? O que vocês acham aí? Ele vai ser junto, mesma ideia dos outros, ele tem a ideia de explicação, então ele vai ser junto e sem o chapeuzinho, tá? Então, qual vai ser a nossa questão aqui? A resposta vai ser a opção
C de casa, tá? Por quê? Por quê? E por quê? Aí esse porquê aqui da terceira opção vai ser... É muito porquê, né, gente? Até eu fico doida aqui. Tá, mas esse aí da terceira opção é o diferente, né? Porque aí ele é aquele porquê da ideia de substantivo e os demais ali, tá legal? É realmente muito confuso, tem que ficar muito atento, mas como eu comentei aqui, ó, se você matasse esse porquê aqui do substantivo, já não precisaria perder muito tempo não, tá? Porque é o único diferente nas alternativas. Concurseiro tem que ficar esperto para não perder tempo em questão, tá? Então, para nossa última questão dessa aula sobre o uso dos porquês, tá legal? Fica atento, porque esse aqui, ó, tem uma pegadinha que pouca gente deve ter acertado, tá? Vamos lá, eu vou ler com calma e aí depois vocês fazem aí, faz aquela pausa que eu falei, dá um tempo, tenta você fazer sozinho para depois você pegar aqui a resolução, tá legal? Vamos lá então ler essa questão. Veja só, ela é da banca Sebrasp, tá legal? Lembrando aí que o concurso da Polícia Federal, a banca é a Sebrasp, é uma banca aí que está sendo muito visada, tá? Ela tem provas aí objetivas que dão um trabalhinho, a gente tem que prestar atenção para não cair em pegadinha. E também na prova aí da Polícia Federal vai ter prova discursiva, ou seja, redação. Se você quiser aí pegar a estrutura básica de redação, não esqueça de seguir a página, porque eu vou trazer um modelo de redação aí para você treinar e mandar bem nessa prova discursiva da prova aí do concurso de policial federal, tá? Agora vamos lá, sem mais delongas, vamos focar aqui no uso dos porquês, tá? Eu vou ler e aí depois a gente discute aí. Não precisava ler, tá bom? Mas eu vou ler, vamos lá. O texto associado era assim, ó. A noção de igualdade, à luz da hermenêutica negra, deve levar em consideração as particularidades e desigualdades que a categoria raça carrega, porque, sendo o racismo estrutural e estruturante, a ideia de como a raça afeta as vidas daqueles que interpretam a norma e também daqueles que são afetados por ela se distingue entre os grupos sociais. As pessoas não possuem a mesma experiência social, a depender do seu lugar social, razão pela qual podem interpretar o direito exclusivamente a partir de sua lógica interna. Com base na perspectiva da igualdade como princípio e projeto constitucional, a obra propositalmente intitulada Pensando como um Negro, um ensaio de hermenêutica jurídica, fornece substratos para um raciocínio crítico antirracista na interpretação das normas e aplicação nas relações jurídicas, centralizando a questão a ser discutida e decidindo a partir da visão do negro como elemento atuante no caso concreto, na condição de agente ou paciente. A hermenêutica negra, assim, preenche lacuna de interpretação, vista a mesma fonte por ser interpretada pela ótica do dominante e do dominado, competindo ao poder judiciário equilibrar a aplicação da norma positivada na busca da concretização de uma solução justa, tá? Então aqui é um trechinho que provavelmente é de um artigo, tá? Sobre a questão aqui do racismo estrutural. Lembrando que essa questão ela é de uma prova do técnico judiciário, então você vê que tem do TRT, né? Então tem toda uma linguagem aqui mais robusta, tá? Vamos focar aqui no uso dos porquês. Então, o comando da questão, que é essa partezinha, o comando da questão, que é essa partezinha aqui, tá legal? A partezinha diz assim, ó. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso a expressão razão pela qual primeiro período do segundo parágrafo fosse substituído por motivo porque, olha lá, tá? Fabi, li, não entendi nada, calma. Vamos lá primeiro ver quem é esse razão pela qual.
Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Peraí, deixa eu botar melhorzinho. Ó, tá mais bonitinho, né, gente? Ó, tô pegando o jeito, tá? Olha lá. Razão pela qual. Tá lá. As pessoas não possuem a mesma experiência social dependendo do seu lugar social. Razão pela qual podem interpretar o direito exclusivamente a partir de sua lógica interna. E aí, vejam só, ele pergunta para a gente ver se ele pode ser substituído por esse porquê juntinho e com o chapeuzinho. Ser substituído por esse porquê? Não, ele não pode, porque esse porquê junto com o chapeuzinho é o substantivo, então não pode ser usado dessa forma. Então, qual vai ser o porquê que a gente vai usar nesse contexto aqui? Vai ser o porquê separado e sem acento. Lembra lá que eu falei para vocês lá no início dessa aula, eu disse o quê? Toma cuidado, porque esse porquê, que normalmente quando querem decorar falam que é início de frase, ele também pode ser usado como motivo pelo qual ou razão pela qual que está sendo usado aqui nesse contexto dessa questão, tá legal? Então, aqui a questão está errada, porque não pode ser substituída por motivo porque, nesse porquê junto com o chapeuzinho, não. Teria que ser o motivo pelo qual, motivo por quê. Então, é um motivo porque separado, sem chapeuzinho, tá? Então, essa questão está incorreta. A questão certa aqui, né? Teria que você marcar que estava incorreta, porque não é o porquê que ele está querendo falar. Essa questão, ela já foi um pouquinho mais difícil, tá? Porque não é o molde ali, formato que a gente viu anteriormente, que é o normalmente aparece, e ele já te induz a ter um tipo de porquê. Então, você teria que saber exatamente como usar cada um deles para você não colocar que a resposta, como ele disse lá, estava certa, tá? Tá? Esse daqui tinha uma bela de uma pegadinha, porque ele usa a palavra motivo e aquele porquê que é do substantivo que normalmente nós usamos para substituir a ideia de razão ou motivo. Olha lá a pegadinha, tá? Foi um esperto, né, quem fez essa questão. Então, porque aí você poderia ficar confuso e concordar, dizer que essa questão estava certa, mas ela não está certa, ela está errada, tá? Porque vai ser o porquê separado e sem acento. E se você aprendeu, sabe que não pode decorar não, hein? Esse daqui não dá para você decorar não. Se você só decorasse esse daqui, que era o início de frase, de pergunta, você não ia mandar bem. Tem que saber, ó, as nuances aí de língua portuguesa para você dominar e garantir a sua nota máxima aí nas provas de concurso, tá legal? Tá? Porque isso aqui, de só gramática, e também de escrita, tá? Porque isso aqui também serve para você mandar bem numa redação. Lembrando que, se for uma redação do Enem, você precisa dominar a norma culta, que é a competência 1. Ou qualquer prova que cobre aí redação, mesmo que não siga o molde de redação Enem, ele está sempre ali avaliando o domínio da norma culta que o candidato ali tem, tá legal? Isso é importante aí para ver o quanto que você está dominando aí o vocabulário e a gramática da língua portuguesa. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui de uso dos porquês. Eu espero que você tenha aprendido de uma vez por todas e sem macete, tá? Esse daqui tem que treinar. Quanto mais você pratica a gramática, mais você pega o jeito e não precisa ficar presa a decoreba, tá legal? Então, eu espero que você tenha aprendido a usar os porquês, treine mais, tá? Se quiser que eu traga mais questões aí do uso dos porquês, deixa aqui nos comentários o seu feedback, que isso daí vai me ajudar a trazer mais conteúdos do modo que você que está me assistindo aí quer ver e consumir aqui no canal, tá legal? É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse de dicas de português e também dicas de redação, análise de redação Enem, nota 1000, tá legal? E outros conteúdos aí como repertórios socioculturais para você garantir a sua nota máxima em português e redação no Enem e em concursos aí que você tá prestando, tá legal? É isso, tchau, tchau, até a próxima!